Vamos falar sério? Vamos conversar sério, uma conversa honesta. E eu preciso falar isso com vocês, tá? Estou aqui, tá? Muito confortável, fiz até meu café, porque eu quero ter uma conversa muito séria com você do outro lado, que acaba fazendo aí concurso, né? E tá nesse processo de preparação. Não tem nenhum roteiro esse vídeo, tá? Especificamente, mas existem pontos fundamentais que você precisa saber. Então, peguei meu café, tô bem à vontade aqui, não tem roteiro, não sei quanto tempo vai ser esse vídeo, porque a intenção, de fato, é ter esse bate-papo com vocês, tá? Existem algumas coisas que atrapalham muito a galera que está estudando português para concurso. E eu tô falando isso porque tem acontecido aí determinadas situações e eu preciso falar com vocês. E talvez uma dessas situações também se encaixe com você. Então, bora lá para esse bate-papo. Mais um vídeo aqui do canal, sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado aí pela sua companhia. Hoje é um vídeo muito diferente aqui pro canal, é um bate-papo direto e reto aqui com vocês, tá? E quando eu decidi fazer esse vídeo, na verdade ele não estava muito bem planejado e tem acontecido aí determinadas situações. Vocês sabem, do outro lado, eu sou professor de português, tenho a minha mentoria de língua portuguesa e eu recebo muitas mensagens de alunos que querem fazer parte da mentoria. Mas é aí que entra a história que eu trago hoje para vocês e que me trouxe essa reflexão e que talvez possa ajudar você do outro lado, né? O que acontece é o seguinte: quando eu deixo aqui embaixo, né, o meu número, né, basicamente para que você entre em contato comigo, eu sempre faço antes de qualquer coisa, tá? Eu sempre faço antes de qualquer coisa. Eu converso, tem aquele bate-papo com o aluno. Isso porque eu gosto de falar com eles assim, isso aqui não é bagunça, tá? Isso aqui, quando você entra em contato comigo para ter uma mentoria, não é uma aula particular, né? A aula particular, eu tenho dúvidas sobre sujeito, então você vai ter uma aula sobre sujeito. A mentoria, ela tem a intenção de entender a fundo qual é o seu verdadeiro problema e por que você não consegue aprender ali o português de forma adequada. Então, quando o aluno entra em contato comigo, né, eu faço toda... Eu tenho como se fosse uma planilha, né? Eu acabo conversando com eles para chegar num denominador comum, né, do que ele precisa, faço muitas perguntas para saber a real dificuldade do aluno e depois eu marco uma conversa via webcam online para a gente se conhecer e ver se vai dar certo também, tá? E o que eu tenho observado, né, nesse momento e que já tem me tirado o sono, e eu pensei, cara, isso pode ser um diferencial lá para o canal, um vídeo bem diferente, é que muitos alunos estão extremamente perdidos quando precisam estudar português para concurso, tá? E isso tem acontecido muito. Eu vou colocar em relação à porcentagem, ali basicamente 70% dos alunos que entram em contato comigo estão muito perdidos, mas eu não acho de fato que a culpa seja deles, não. Mas tem uma coisa, ou três coisas, que eu falo, ó, isso aqui você pode mudar e isso pode melhorar sim os seus estudos, tá? Então, semana passada e nas outras semanas as pessoas entram em contato comigo, eu faço as perguntas e aí eu recebo, quando eu faço uma pergunta do tipo, quanto tempo tem para o seu concurso? Galera, de verdade, a maioria das respostas, um mês e meio, 4 semanas, 2 semanas. E aí já mora um grande perigo, porque a pessoa entra em contato comigo, né? E quando eu faço toda essa pergunta e quando a gente acaba se entendendo e eu acabo planejando todas as aulas para esse aluno, para que ele consiga tomar posse, eu venho me deparando com o tempo de preparo que os alunos estão tendo. E aí a gente precisa deixar isso muito claro e você precisa entender aí 3 pontos fundamentais, tá? Isso que eu tô fazendo com vocês aqui, dessa conversa direta, é o que eu fazia em sala de aula com os alunos. Quando acontecia alguma coisa ali em relação à nota,
eu chegava e batia um bate-papo para que as coisas ficassem esclarecidas, tá? Dito isso, quando eu pergunto quanto tempo você tem para se preparar para essa prova, a galera diz um tempo muito pequeno. E aí eu pergunto, o que você tem feito? E aí você vai fazendo essas perguntas do outro lado para você também, né? Eu pergunto assim, o que você tem feito? Como tem sido o seu preparo até chegar a mim? E a maioria das pessoas acaba dizendo o quê? Eu comprei curso X, eu comprei curso Y, eu fiz 399 simulados, eu fiz muitas aulas online, não consegui aprender pelo curso que eu comprei, não consegui aprender pelos simulados, então eu gastei muito dinheiro e agora não sei o que fazer. E aí eu fico pensando assim, isso é muito ruim porque a pessoa, né, o aluno, eu ia falar a galera, né, mas o aluno, ele investiu tempo e dinheiro e isso é super importante e é fundamental. Porque a gente não é rico, a gente sabe que determinados cursos são extremamente caros, mas você precisa ter noção de uma coisa. E aí vem a pergunta para você responder. Qual é o seu tipo de estudo específico? Você se conhece a tal ponto? E quando eu faço essa pergunta, geralmente as pessoas respondem o seguinte: bom, não, eu fiz muitos simulados, beleza. Mas eu fiz muitas aulas online, beleza. Mas eu comprei diversos cursos para tentar aprender. E aí eu fico, mas qual desses formatos você se identificou? Foi na aula online? Foi na aula presencial? Foi fazendo questão? Foi fazendo simulado? Qual forma de aprendizado você consegue, de fato, ali, terminar e falar, consegui aprender português para concurso? Você do outro lado, você precisa sim ter essa noção. Qual é o seu formato de estudo? Antes de comprar qualquer curso, tá? Antes de comprar qualquer curso, e mais, resultado, galera, ele vem com um tempo. Então, se você comprou um curso, tá fazendo bastante questões ali, se você tá percebendo que você não está tendo progresso, para e reflita o que é melhor para você. Então, é nesse ponto que esse vídeo aqui nasceu, essa ideia desse vídeo nasceu. Você está fazendo muito curso, está fazendo N coisas, mas não sai do lugar? Para e reflita. O que eu preciso fazer de fato? Eu não estou conseguindo. Será que eu devo continuar? Porque a prova está se aproximando. Ou eu preciso buscar ajuda de alguém, não estou falando que tem que ser eu, tá, galera? Buscar a ajuda de um profissional para que ele possa nortear o meu caminho e me dizer o que de fato eu preciso. Nessa sua procura por respostas, por melhorar, quando você não tem ajuda de um profissional, você acaba perdendo muito tempo e muito dinheiro. E isso a gente sabe que não é legal, não é o seu objetivo, gastar dinheiro e não sair do lugar. Então, você tem que ter essa noção do que de fato funciona para você. Tem aluno que funciona fazendo questão. Tem aluno que funciona na aula presencial. Tem aluno que funciona no online e não funciona na presencial. Tem aluno que consegue ali estudar vendo videoaula na velocidade 1. Tem aluno que não consegue estudar vendo videoaula e consegue estudar fazendo simulado e questões. E você? Qual é a melhor forma de aprendizado que você acha que é para sua vida? Então, antes de começar qualquer coisa, antes de comprar qualquer curso, antes de comprar qualquer coisa e de repente aí perder o seu tempo, pare e reflita qual é a sua forma de aprendizado, tá? E aí você vai entender o seguinte, quando você descobrir, é claro que às vezes com a ajuda de um profissional, e é isso que eu trago na minha mentoria, eu mostro para o aluno qual é a melhor forma de aprendizado. Quando você tem essa resposta, você ganha muito mais tempo. E não vai ficar desesperada ou desesperado quando de fato a sua prova chegar. E aí às vezes acontece que você tá dando volta ali, não sai do lugar,
e faltando um mês você procura a ajuda de um profissional. Eu sempre faço também uma analogia com a academia, né? Quando a gente quer mudar a nossa rotina, a gente quer melhorar a nossa saúde, a gente vai procurar uma academia e a gente não consegue resultado em uma semana, em 2 semanas. Isso é um processo. E aí eu brinco com meus mentorandos e falo assim, olha, vocês são engraçados, para a academia todo mundo vai, todo mundo faz, fica lá o dia inteiro até chegar ao resultado, 3 meses depois, 4 meses depois. Mas o conhecimento, o estudo da língua portuguesa, aqui especificamente porque é o meu canal, a galera quer mágica. Não existe mágica. O nome do que a gente vai falar agora é preparação e tempo para você, tá? Então, pensando nisso e olhando tudo que tem acontecido, eu vou falar para vocês aqui 3 coisas que você pode fazer, tá? E eu falo também isso lá na minha mentoria. 3 coisas que você pode fazer que vão te ajudar, tá? Então eu vou colocar aqui em ordem para que você entenda. E essas 3 coisas, elas estão interligadas, tá? Então vamos começar com o número 1. Como eu disse e como você entendeu, aqui nós vamos falar aí da prioridade do seu tempo, tá? Então, você precisa entender quanto tempo você tem para o concurso e não é se preparar quando o edital sair. Se você sabe que você tem muita dificuldade em língua portuguesa e que você vai fazer uma prova, porém o edital ainda não saiu, o que você precisa fazer, de fato, é se preparar neste momento. Porque aí você vai ter talvez 6 meses, 7 meses, 8 meses de preparo. Você não precisa esperar o edital sair para começar o seu estudo. Você pode, por exemplo, pegar o edital antigo e começar a estudar. Então, você tem que ver o tempo que você tem aí dentro. E aí, como eu falo que tudo que a gente está conversando aqui está interligado, porque eu falei, às vezes, quando você acaba comprando um monte de coisa e não sai do lugar, você está perdendo tempo. E tempo a gente não pode perder quando o assunto é concurso. Então, se você do outro lado vai procurar a minha mentoria, por exemplo, de língua portuguesa, procure agora, né? Talvez você esteja aí há 4, 5 meses antes da sua prova. Você pode procurar a minha mentoria também, por exemplo, eu estou falando agora especificamente do meu trabalho, é fato, é meu canal, quando o edital nem saiu, tá? A gente vai ter um tempo de preparo muito melhor, porque conhecimento de língua portuguesa não é milagre. Ele precisa de dedicação, de tempo e de estudo. Outra coisa que você precisa entender, tá? E talvez seja por isso aí que você não consiga alcançar as melhores notas em língua portuguesa, você tem que estudar o edital, tá? Você precisa sentar e estudar o edital palavra por palavra. Isso vai te ajudar a entender de forma, como eu posso dizer, de uma forma maior tudo aquilo que a sua banca pede. Então, quando você está lendo edital, porque às vezes a gente até esquece de ler o edital e isso é um erro, né? Você está lendo edital e acaba encontrando lá morfossintaxe. E aí você se pergunta, o que é morfossintaxe? Se você está lendo o edital, se você viu morfossintaxe e aí você foi pesquisar o que é morfossintaxe, você vai entender que a morfossintaxe, por exemplo, ela fala tanto da morfologia quanto da sintaxe. Então, é importante que você entenda o seu edital, todas as palavras que ali estão, e aí você pode ter um relaxamento. Anteontem, eu estava com uma aluna da mentoria, tá? Thaís, um beijo para você. E a nossa primeira aula da mentoria é ler o edital. Então ela estava com muita dificuldade em língua portuguesa e ela chegou antecipadamente, então eu fico muito feliz por isso. E ela falou assim, eu não consigo entender esse edital. Quando eu peguei o edital e destrinchei com ela todo o edital, ela viu que, até postei lá nos stories, Prof. Gui Furtado, ela percebeu que ela entendia o edital ali, né, quando eu destrinchei com ela, ela entendia 80% do edital. E aquele monstro que antes ela não estava entendendo, ela achou mais leve. Porque no final eu falei com ela assim, olha só, você tá vendo aí o que está acontecendo?
Você não pode ter medo do edital. Você viu um monte de palavra que você não conhecia, né? E você viu que você sabe 80% do edital. O que a gente vai fazer é encontrar a sua forma de estudo. E é aí que entra a dica número 3, né? Então, a dica número 3 tem a ver, sim, é claro, com o conhecimento que você tem sobre você. Exatamente isso, galera. Você tem que ter esse conhecimento. Você é o aluno que consegue estudar online? Você é o aluno que consegue estudar fazendo questões? Porque normalmente o que acontece é que vocês ouvem o seguinte: ah, é muito bom estudar por questões, vamos estudar por questões. E aí quando chega a questão, você está fazendo, você não consegue acertar, você faz o quê? Você para e vai buscar o conhecimento daquela área. E aí você parou aquele exercício e foi procurar o conhecimento. E aí você já perdeu um tempinho. Aí você estudou a parte teórica, em vídeo, leu um livro, e aí você volta para a questão. Mas às vezes você ainda assim não consegue fazer essa questão. Então tá faltando ali alguma coisa, tem um encaixe ali que não está 100%, que atrapalha a resolução da questão com a teoria. Então a gente precisa ver o que está faltando. Você é o aluno, por exemplo, que aprende presencialmente? Você é o aluno que aprende vendo vídeo na velocidade 2, ou enfim, gente, pode parecer besteira, mas é extremamente importante que você saiba e se conheça, porque vai facilitar muito o seu caminho e quando você estiver estudando. Não compre nada, tá? Não compre nada antes, né, dessa resposta. Você pode anotar aí no papelzinho que você tiver, é claro, você anota aí e fala qual é a melhor forma de estudos para mim. A partir disso, quando você conseguir responder, vai ficar assim tudo mais fácil. E aí você fala assim, opa, descobri minha forma de estudar. Então a gente vai focar nessa forma. Você vai focar nessa forma. Como eu disse, galera, esse vídeo é um desabafo, tá? Mas eu acho que quando a gente está falando de preparação para concurso público, você é o dono do seu caminho. Não se esqueça disso, ou dono ou dona do seu caminho, obviamente, tá? Então, por favor, comece aí do outro lado a pensar em tudo que eu falei. E eu acho que o fundamental aqui nesse vídeo é: não deixe passar muito tempo. Não ache, às vezes, que você vai conseguir resolver alguma coisa sozinho. Às vezes ninguém consegue resolver nada sozinho. Eu não consigo resolver nada sozinho. Tem muita coisa que eu preciso pedir ajuda. Peça ajuda, tá? Peça ajuda. Isso é extremamente importante. E a partir daí, você já pode começar mais calmo, mais calma ali a sua preparação para concurso público, tá bom? Vou ficando por aqui. Ah, lembrando, ó, se você está precisando de ajuda, eu tenho minha mentoria de língua portuguesa, tem aqui no canal Clube de Membros, né? E lá no Clube de Membros, por exemplo, o Clube de Membros Sujeito Composto, tá? Eu tô lançando vídeos, né? Uma playlist chamada Gramatix, que é o português do zero até o avançado, né? Então eu vou pegando na sua mão, passo a passo, tá? Se você se identifica com a forma que eu ensino, então você já sabe que talvez esse canal sirva para você ou de outro professor também, aí é você que escolhe, fique à vontade, tá bom? Vou ficando por aqui, sem roteiro, galera, não tem nada de corte, se eu gaguejei eu nem sei. Quanto tempo tem aqui de vídeo? Gente, 20 minutos, eu achei que fosse um vídeo de 8, né? Mas é isso, a gente começa a abrir o coração e as coisas começam a sair, tá? Deixa aqui nos comentários o que você acha, o que você tem feito, eu quero saber também pra gente bater um papo, tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima.